Olá, pessoal! Hoje eu vou fazer uma aula um pouquinho diferente. Hoje eu não vou aparecer para a alegria das pessoas, ok? Vocês ficarão apenas com o som da minha voz. Então, pessoas, esta aula de hoje se trata do surgimento de Roma. Então, nós vamos falar rapidamente em alguns pequenos momentos, mostrando este mapinha. Primeiramente, para os jumentoides, devem se familiarizar com o mapa do Mar Mediterrâneo. Sim, o Mar Mediterrâneo era o mar por onde a história de Roma foi se desenhar. Ok? Então aqui nós temos aquela famosa bota. Sim, a Península Itálica. E ali, como vocês podem ver, tem o nomezinho Roma. Em homenagem ao seu primeiro rei, chamado Rômulo. Bem, mas como começa a história romana? Na verdade, a história romana se passa de maneira mitológica, ok? Por volta mais ou menos do século 8 a.C. Em uma cidade já extinta, próxima de Roma, que seria mais ou menos aqui, a cidade de Alba Longa, que tinha ali uma família real, tá? E nesta família real, uma jovem chamada Rea Sílvia, que era sobrinha do rei de Alba Longa, ela teve 2 filhos. Esses 2 filhos chamados de Rômulo e Remo. Ela dizia que esses meninos eram filhos do deus Marte. Sabe lá o que esta mulher andou aprontando. Mas o tio dela, com medo de perder aquele reino dele para os seus sobrinhos, este tio dela decidiu dar fim àquelas crianças e jogou as crianças em um rio que não está sendo mostrado aqui. Que droga. Ok, e aí, neste rio, essas crianças, miraculosamente, em um cestinho, sobreviveram. Sim, pessoas, olha eu aqui. Ei! Essas pessoas que sobreviveram, na verdade, elas estavam... essas crianças que sobreviveram, na verdade, parecendo aquela história de Moisés, estavam num cestinho e foram jogadas num rio. E este rio, chamado Rio Tibre, que não estou vendo ele aqui no meu mapa, ele então deixou as crianças numa margem onde uma loba que tinha dado luz a alguns lobinhos. Sim, esta loba, ela passou a amamentar aquelas crianças. Com o passar do tempo, as crianças foram crescendo, sendo criados por esta loba, mas ainda bebezinhos. Uma pessoa de uma região ali próxima viu aquelas crianças e as pegou para si e começou a educá-las. E foi observando as crianças e percebendo que alguma coisa tinha de estranho nelas. E lembrou-se daquela história de um rei que tentou matar os sobrinhos e falou: é Rômulo e Remo. Menino, eu sei quem é tua mãe, rapaz. E o rapaz então conta para os jovens a história deles. E quando eles crescem, eles decidem voltar para Alba Longa e matar titio. Eles matam o titio e voltam depois para a região onde eles haviam sido criados por este homem. Ali, naquela região, no vale do rio Tibre, eles decidem iniciar um vilarejo. Esse vilarejo era um vilarejo para todas as pessoas que não fossem bem recebidas em lugar nenhum. Eram pessoas muito bondosas, esses Rômulo e Remo. É tão bondoso o Rômulo que ele mata o irmão Remo, tá? E se torna o primeiro rei de Roma. Então, Roma passou a ser um lugar onde todas as pessoas perseguidas, todas as pessoas alvo de perseguição, alvo de discriminação, poderiam ir para lá. Sim, como mais ou menos nos dias de hoje, as pessoas da África, da África, elas vão migrando para lá, mas o povo da Europa não recebe eles não. É claro, a gente chegou aqui primeiro, nós não vai deixar outros que cheguem aqui não. Mas devemos lembrar que quando Roma foi fundada com esta finalidade. Roma foi fundada com a finalidade de receber todas as pessoas marginalizadas. Pois é. Mas então, Rômulo mata o irmãozinho e decide receber ali naquela região que ele vai batizar de Roma
todas as pessoas que sofriam discriminação. E então os povos ao redor de Roma, como os sabinos, os latinos, os etruscos, não iam muito a cara aquele povo. Eles achavam que o povo de Roma era justamente um bando de marginal. Esse povinho aí que chegou aqui do lado e agora está se achando. Mais ou menos como acontece hoje do povo africano que vai para lá e os europeus falam: esse povinho que chegou aqui e agora está se achando. Pois bem, Rômulo tinha uma estratégia legal para se comunicar com esses preconceituosos. Eles falaram o seguinte: olha, aqui no nosso vilarejo só tem os homens, tá? Os homens que fogem das crises, dos problemas políticos, marginalizado, esse povo perrapado. E nós aqui não temos nenhuma mulher conosco, né? É o seguinte, vocês aí da Sabélia, onde tinham os sabinos e as sabinas, vocês têm umas meninas aí, umas filhas bem bonitas, hein? Vocês podiam compartilhar essas filhas com a gente, hein? E os sabinos disseram: você tá maluco? Você acha que eu vou deixar minha filha? É pra cima de Moá esse assunto? Minha filha não vai casar com esses marginal, não. Ah, tá bom. Tá bom a conversa. Rômulo, com uma estratégia de convencê-los, decidiu promover um evento esportivo, uma competição, uma corrida de carruagens. E aí ele fala com os sabinos: olha, vocês vêm pra cá e a gente vai ter uma corrida super maneira. E aí os sabinos dizendo: vamos mostrar para aquele bando de marginal que nós somos os caras. E aí eles vão no dia determinado e se afastam da cidade deles e levam suas carruagens, os sabinos, os homens e os seus filhos, e iam indo para lá, para essa competição. E as mulheres não costumavam participar das competições esportivas. Bem, só que Rômulo tinha dado a maior trollagem da história. Rômulo chegou e falou: cambada, bora lá catar as meninas dos caras lá. E eles vão e sequestram todas as moças que eram solteiras daquela região da Sabélia. E quando os sabinos descobrem isso, ficam desesperados. Começa a rolar mó treta. Os sabinos preparam um exército e começam a atacar. E os romanos revoltados decidem dar o troco. E tá todo mundo se matando quando as moças que já tinham sido feitas como esposas dos romanos ddecidiram: peraí, ô painho, chega aí, ô painho, é o seguinte, o meu marido, meu novo marido, ele trollou você, mas ele gosta de mim, sabe? E eu gosto dele, então desculpa, papai, mas a gente vai ficar junto. Então, assim, papai, é melhor eu ser uma mulher casada do que uma mulher que foi casada e agora é viúva, né, papai? Então, pessoas, assim é a história mitológica do surgimento dos dois fundadores de Roma e de como o povo romano se estabeleceu naquela região, porque sabe-se que não houve, na verdade, todos esses eventos aí. São histórias mitológicas. Histórias, como eu já disse para vocês, que não tem comprovação científica. Beleza, pessoas? Esta foi a história de Roma. Até mais.